homem, ele se sente no direito de dispor do corpo da mulher, de dispor da mulher como se fosse uma propriedade dele. E eu posso dizer sem medo da minha indignação que a cada 10 júris, 9 homens eram absolvidos porque a mulher não tinha direito de não querer mais viver com ele. Desde cedo, a gente escuta histórias de amor contadas nos livros. Aquele à primeira vista, depois de uma dança, o amor que leva ao altar, a dividir a mesma casa, ao felizes para sempre. Só que na vida real, esse conto de fadas acaba muitas vezes por esbarrar na violência. Era um relacionamento completamente tranquilo, sabe? Parecia assim, um casal que se dava muito bem, sabe? Não havia problema nenhum. Parecia ser um relacionamento muito normal. Marcílio fala da sobrinha, Patrícia Cristina Araújo dos Santos. Quem via de fora acreditava que o sonho tinha se realizado. Patrícia era advogada, tinha um casamento de 19 anos e 2 filhos. Mas no dia 4 de novembro de 2018, tudo ruiu. A primeira notícia era de um acidente. O carro onde ela e o já ex-marido estavam se chocou contra uma árvore no Recife. De imediato, o tio soube que aquilo não tinha sido uma ação do acaso. Eu já achava que ele era capaz disso. Já tinha comentado com minha irmã mais nova 2 vezes. Aí ela disse, tu acha que ele é capaz? Tu acredita nisso? Eu disse, acredito, Rosana. Eu acho que ele vai terminar matando Patrícia. Então, quando eu cheguei no local, aí reforçou mais ainda o que eu achava. O perito, que inclusive no julgamento foi o primeiro perito a prestar esclarecimento, ele disse, o que é que o senhor é dela? Eu falei, eu sou tio. Ele falou, olha, senhor, isso aqui não parece ter sido um acidente. A perícia confirmou que o carro foi lançado propositalmente em direção à árvore. Aos 46 anos, Patrícia morreu na hora. O que parecia acidente foi confirmado um crime. O autor, o ex-marido Guilherme José de Lira Santos, de 47 anos. Em abril de 2023, ele foi levado a júri popular e condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por feminicídio. Em nenhum momento eu tive dúvida que ele seria condenado, sabe? E quando saiu o veredito final, que era o que a gente esperava, então foi um alívio, sabe? É como se você tivesse enterrado finalmente a pessoa que morreu. No caso de Patrícia, não é de hoje a tentativa de fazer parecer acidente a morte violenta de uma mulher. Em 1977, os jornais da época estamparam uma notícia que ficou conhecida aqui na praia de Casa Caiada, em Olinda. Uma mulher que aparentemente teria se afogado ao cair no mar, na verdade foi assassinada pelo ex-marido. Jovem bonita, morta na praia. Foi a manchete no dia seguinte. A vítima era Arlene Carvalho Poças, de 19 anos. A matéria destacava. A polícia logo concluiu que se tratava de um crime cometido com requintes de selvageria. O autor foi o ex-marido, Vanderlei Domingo Poças, de 23 anos. 46 anos depois, Eliane lembra que a irmã nunca foi feliz com ele. Ela não queria casar, não. Esse rapaz começou a correr atrás dela. É como uma fixação. Começou a namorar com ele, apresentou a papai. Ela era uma pessoa calada, ela não falava nada que acontecia no cotidiano. Ela sofreu agressão física, psicológica. E ele botava ela para fora de casa, ela tinha que dormir na casa da vizinha, porque não queria ir para casa para dizer o que estava acontecendo. Mesmo depois de separados, um último encontro foi fatal. Quem primeiro soube foi a mãe. Quando ela virou a rua, assim, lá vem a sogra dela, de Arlene. Aí fez, ô Stefânia, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Não é certeza, não. Aí ela disse, eu já sei, você vai dizer que seu filho matou minha filha, não é isso que você vai dizer? Era isso. A cena do velório de Arlene ficou marcada para sempre na família. E na hora da roupa dela, essa coisa toda, qual é a roupa que vai vestir? Aí minha mãe disse, a roupa que destruiu a vida dela, o vestido de noiva. Houve uma
investigação. A perícia apontou que Arlene foi morta de forma violenta. O júri foi marcado, o réu insistiu na inocência, mas foi considerado culpado. Condenado à prisão, ele fugiu e ficou escondido até a prescrição do crime. Depois seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Na época, não existia a palavra feminicídio, que só entrou no nosso vocabulário há 8 anos. Antes dela, havia a palavra femicídio, criada em meados dos anos 1970, que caracterizava qualquer morte de mulher. Dentro dela estava incluída a morte por violência doméstica. Mas esse traço era tão frequente entre as vítimas que o conceito foi ampliado. Passou a se chamar feminicídio, o crime dessa natureza. Mas no Brasil, primeiro veio a Lei Maria da Penha, em 2006, para enquadrar casos de violência doméstica. Em 2012, foi sancionada a Lei contra o Abuso Sexual. Somente em 9 de março de 2015 foi sancionada a Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro para qualificar e tipificar a morte violenta de mulheres por sua condição de gênero. Em 2016, os casos de feminicídio passaram a ser sistematizados. E em 2018 foi criada a Lei de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, uma linha do tempo que nos ajuda a enxergar como a discussão ainda é muito recente e o quanto o problema está enraizado na nossa sociedade. O homem, ele se sente no direito de dispor do corpo da mulher, de dispor da mulher como um ser, como se fosse uma propriedade dele. Ele não entende que a mulher tem a sua vida independente dele. Eles são dois seres que se encontram. Isso tudo faz com que você tenha um aumento, né? Ou pelo menos uma manutenção de crimes que repetem sempre o mesmo roteiro. É a chamada escalada da violência. Nunca começa com a morte. Antes disso, a gente teve outras violências acontecendo, psicológica, física, sexual, moral, patrimonial, e invisibilizadas, ou porque a mulher não registrou o BO, porque ela não quis medida protetiva, romantizando a relação, achando que ele não seria capaz. E quando chega aqui, a sociedade verifica que ela também está instada a evitar isso. Aqui é onde tudo acaba. E a gente pode evitar que termine assim, com a morte, com o definitivo. Por várias vezes, a promotora de justiça do júri da capital viu esse roteiro se repetir. Com a responsabilidade de fazer a acusação de feminicidas no tribunal do júri, ela lembra de como era a condução do julgamento antes da lei do feminicídio. E eu posso dizer sem medo da minha indignação que a cada 10 júris, 9 homens eram absolvidos, porque a mulher não tinha direito, não era nem de trair, era de não querer mais viver com ele. A absolvição, em muitos casos, se justificava em um argumento: a legítima defesa da honra. Há 50 anos atrás, por exemplo, havia uma tese recorrente em assassinato de mulher, que era a legítima defesa da honra. E ficava, por exemplo, a mulher que era pejorativamente qualificada de adúltera, se o homem não a matasse, ele também era desprezado pela sociedade. Era desonrado. A legítima defesa da honra. Veja que absurdo. Para que caia de vez em desuso, em agosto deste ano, o termo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão unânime da Corte não derruba sozinha a ideia que o termo carrega. Os homens, ainda hoje, eles podem abraçar que esse argumento não existe, legítima defesa de honra, mas existe o relevante valor moral. Então, um homem traído, é muito difícil para o homem tolerar isso. Sim, mas o preço disso, no entender da sociedade, precisa ser o divórcio. Matar, não. Patrícia e Arlene. Mais de 40 anos separam os dois casos. Em um, houve punição com base na lei de feminicídio. No outro, imperou a impunidade. Mesmo partindo de lugares tão diferentes, a impressão das famílias é a mesma. O quanto é urgente que haja uma mudança. Não mudou nada, porque cada crime é horroroso.
E é um crime contra a mulher, porque a mulher, ela é vida, ela traz a vida. Espero que isso sirva, né, e abra os olhos das mulheres para elas poderem, né, se defender antes que aconteça o pior.